Oi, gente! Foram 5 aprovações no plenário da Câmara esta semana e o nosso resumo explicadinho vai começar com a mais polêmica delas, a medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia de Covid-19. Lembrando que o estado de calamidade vale a princípio até o final deste ano. O texto aprovado pelos deputados traz várias mudanças na vida dos trabalhadores. Vou falar das principais, tá? Para quem que vale? Para todo mundo que trabalha com carteira assinada para contratos temporários, trabalhadores rurais e domésticos. Tá, vale por quanto tempo? No geral, as regras são alteradas até o final deste ano, mas alguns efeitos poderão ser sentidos depois disso. E quais são as novidades? Bora lá então falar delas? Primeiro, acordo que o patrão faz diretamente com o empregado vale mais que acordo coletivo ou que a própria CLT, só não pode ir contra a Constituição. Isso era bem polêmico. De um lado estavam os parlamentares que dizem que na vida real essa negociação individual com o patrão não existe, porque o patrão não negocia, ele impõe, e se o empregado aceitar, ok, se não aceitar, tá na rua. E do outro lado estavam os deputados que defendiam que essa negociação individual ela é boa porque dá ao patrão a possibilidade de ter um jogo de cintura e fazer regras diferenciadas para cada trabalhador conforme a necessidade. Venceu quem defendia isso. Outra mudança. Patrões podem antecipar feriados, férias coletivas ou individuais, mas precisam avisar com 2 dias de antecedência. Muita gente já está com férias não programadas por causa da pandemia. É o caso do Domingos, encarregado de obras. Dá uma olhada. Sobre essas férias coletivas, era algo que eu e minha família não esperava, que nós tínhamos algumas metas, né, para quando eu entrasse de férias, nós íamos fazer uma viagem, e essas metas para esse ano acabaram. Mas, por outro lado, foi bom, que ajudou eu e minha família bastante, né, porque nós tínhamos uma reserva pouca no banco, e essa reserva também se viu, e juntando as duas deu para nós fazer bastante coisas. Um detalhe, até férias que o trabalhador ainda não tem direito podem ser antecipadas. Outras mudanças. O patrão não precisa pagar o 1/3 das férias na hora, pode adiar e pagar junto com a gratificação natalina. E sabe aquela venda de parte das férias, que na verdade é uma conversão de dias de férias em dinheiro? Então, o patrão não é obrigado a aceitar. E se aceitar, pode pagar também lá junto com a gratificação natalina. Ainda sobre as férias. Os patrões podem suspender férias e licenças de profissionais de saúde ou profissionais considerados essenciais. Bom, agora vamos falar do teletrabalho. É o patrão que vai decidir quando vai ser feito o trabalho à distância ou quando será feita a volta do trabalho presencial. Só precisa avisar com 2 dias de antecedência. Vai precisar ser feito um contrato tratando da compra e manutenção de equipamentos, como computadores, né? E também de como a empresa vai compensar as despesas do trabalhador por causa desse trabalho remoto, pagando a internet de alta velocidade, por exemplo. Aqui, um detalhe importante. O texto deixa claro que o tempo de uso do computador ou de aplicativos de conversa, por exemplo, não significa que o trabalhador está de sobreaviso à disposição da empresa. E isso é para evitar futuras ações judiciais, né, com trabalhadores alegando que trabalharam mais do que foram realmente pagos. Bom, falando em tempo trabalhado, um dos pontos mais polêmicos do texto, o da criação de um banco de horas. Isso permite que o patrão cobre a compensação desse tempo em que os trabalhadores estão sem trabalhar porque as empresas estão fechadas por causa da pandemia. Por exemplo, se a empresa ficou fechada o mês de maio todo, o trabalhador pode ficar devendo mais de 150 horas para a empresa, por exemplo. Na volta ao trabalho, a pessoa pode fazer jornadas de 2 horas a mais por dia. O banco de horas tem que ser zerado em 1 ano e meio, ou seja, até junho de 2022. Quem representa os trabalhadores diz que isso é colocar na conta dos funcionários o prejuízo causado pela crise como um todo. Dá uma olhada. Isso é muito prejudicial para os trabalhadores e para as trabalhadoras, porque eles vão ficar trabalhando horas a mais depois, durante 1 ano e meio. Então não é justo. Tem que ser votado aí pelo Senado, pela Câmara, são para proteger os trabalhadores e não para retirar direitos. Mas tem outro lado, né? Do outro lado está quem defende que a criação desse banco de horas é uma coisa excepcional por causa da crise, que é para estimular as empresas a não demitirem.
Como o trabalhador está recebendo salário sem trabalhar, a ideia é que os patrões enxerguem isso como um tempo de serviço pago antecipado, que eles pagam agora, mas as horas vão ser trabalhadas lá na frente. Bom, ainda sobre jornada. Os trabalhadores da saúde podem ampliar o tempo trabalhado durante esse período de pandemia, respeitando a folga semanal. Essas horas a mais vão para o banco de horas que precisam ser transformados em folga ou serem pagas como horas extra num prazo de 1 ano e meio. Exames médicos. Os exames médicos ficam suspensos durante esse período, esses exames que são feitos no âmbito do trabalho. Só os demissionais que não. Os demissionais, eles só ficam dispensados se o último exame médico ocupacional tiver sido feito há menos de 6 meses. Os treinamentos também ficam suspensos durante este período de pandemia. Outra coisa, acordos coletivos que vencem de março a setembro ficam prorrogados por 3 meses a partir do vencimento. Uma última coisa, a medida provisória permite que as empresas paguem o FGTS de março, abril e maio dos trabalhadores parcelado em 6 vezes a partir de julho deste ano. Bastante coisa, né? Bom, este foi o texto, como foi aprovado na Câmara. Agora vai para o Senado. Os representantes das empresas acham que as novas regras podem ajudar. Essas medidas ajudarão a manter os empregos. Também foi inserido um destaque importante sobre as empresas que tiverem paralisação parcial ou suspensão das suas atividades, elas poderão também suspender acordos trabalhistas porque não estarão faturando e não terão como honrar esses compromissos. Seguindo adiante com as aprovações, teve uma outra medida provisória, aquela que trata da redução pela metade da contribuição das empresas para o Sistema S. Aquelas 9 entidades privadas voltadas à capacitação profissional e assistência técnica e social a áreas específicas da economia, como o SESC do comércio, o SENAI da indústria, o SEBRAE das micro e pequenas empresas. A medida provisória previa o corte de contribuições pela metade por 3 meses. A Câmara aprovou por 2 meses, tentando fazer um meio termo aí entre ajudar as empresas e não prejudicar o Sistema S. Vamos para os projetos agora então. O plenário da Câmara também aprovou que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais façam atendimento pela internet, permitindo que eles façam esse tipo de atendimento durante a pandemia, assim como os médicos, psicólogos e nutricionistas já podem fazer. Isso é para dar continuidade a tratamentos e amenizar as demissões e a queda de 80% no faturamento do setor desde que começou o isolamento social causado pelo coronavírus. Outra aprovação foi para os clubes de futebol. Estão suspensos até o final do ano os pagamentos de dívidas federais negociadas por meio do Profut, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Os times que suspenderem o pagamento da dívida vão ter que garantir o pagamento dos salários de quem ganha até R$12 mil por mês. Esse projeto também prevê a possibilidade de contratar jogadores só por 30 dias para finalizar campeonatos. Ainda autoriza federações a mudar calendários de competições e regulamentos. Uma outra suspensão de pagamento durante a pandemia de Covid-19 vai para quem tem FIES, o financiamento estudantil. Isso é voltado para mais de 500 mil estudantes que atualmente frequentam cursos superiores em instituições privadas por causa do programa e mais de 2 milhões de profissionais que já se formaram com o auxílio do FIES e que ainda não concluíram o pagamento do empréstimo. A ideia do projeto é aliviar o bolso dessas pessoas durante este período de crise. Como? Permitindo que fiquem sem pagar as parcelas e não paguem juros até o final deste ano. As parcelas serão pagas mais lá para frente. A suspensão somente vale para quem está em dia com as parcelas ou para quem está devendo desde setembro do ano passado. E uma coisa importante, a pessoa precisa pedir essa suspensão de pagamento. Para quem está devendo há mais tempo o FIES, há um programa de renegociação que permite parcelar a dívida em até 175 vezes, ou seja, 14 anos e meio. O projeto ainda permite que contratos sejam assinados de forma eletrônica pela internet, evitando que o aluno tenha que ficar numa fila de um banco para isso. Também permite que profissionais da saúde que estão atuando na crise do novo coronavírus tenham desconto na dívida total do FIES a partir do 6º mês que estão trabalhando no Sistema Único de Saúde.
E por fim, aumenta o limite de dinheiro que o governo federal pode colocar no FIES para que continuem sendo oferecidas cerca de 100 mil novas vagas de financiamento por ano. De todas as aprovações que eu falei, essa do FIES é a única que vai para a sanção presidencial. Todas as outras vão agora para análise dos senadores. Bom, gente, este é o resumo da semana do plenário da Câmara. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.